Boa noite, irmãos. Quero saudar os irmãos com a graça e paz do Senhor Jesus, saudar aqueles que nos acompanham pela internet. Eu vou estar orando pela palavra. Senhor, te agradecemos por mais um dia, pela oportunidade que temos de aprender os teus caminhos. Que o Senhor venha com o teu poder nos dando entendimento e me capacitando de transmitir a palavra de maneira bíblica, Pai. Nos ajude em nossa fraqueza. Amém. Amém, irmãos. Livro do Êxodo, capítulo 29. Vamos a partir do versículo 1. O que está acontecendo aqui? O tabernáculo está sendo construído, o sacerdócio da tribo de Levi está sendo levantado. Deus está preparando o culto na lei de Moisés. Tudo que nós vemos aqui, em algum grau, é uma sombra do que Deus vai fazer no Novo Testamento. Nós vamos ver nas aplicações que tudo que aconteceu com os sacerdotes aqui, Deus fez com sua igreja no Novo Testamento. Sacerdócio santo, sacerdócio real. Então vai ser muito interessante ver que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aqui muda a forma de adoração, mas os princípios envolvidos em cada coisa vão se manter no Novo Testamento. Por quê? Porque só existe uma forma de adorar a Deus, não existe duas. E num tempo tão difícil, onde as pessoas inventam tantas formas de adorar a Deus que não estão na Bíblia. É impressionante, principalmente no século XX, início do século XXI, como o pessoal criou maneiras não bíblicas de adorar a Deus. E aí a pessoa fala, nossa, Deus ele aceita a adoração. Não é o que a Bíblia mostra. O caso de Nadab e Abiú, os filhos mais velhos de Arão, é bem emblemático. Eles apresentaram fogo estranho. Foram servir a Deus de uma maneira que não estava descrita na Bíblia. O que aconteceu? Foram fulminados. Da mesma maneira, no Novo Testamento, quando nós lemos 1 Coríntios 11, aqueles que fazem parte da igreja de maneira indevida, aqueles que fazem parte da igreja de maneira impenitente, eles podem passar por doenças, passam por fraqueza espiritual e podem inclusive serem recolhidos pelo próprio Deus, como foi Nadab, como foi Abiú e como foi Uzá, que tocou indevidamente na arca de Deus, na glória de Deus. Uzá foi fulminado. Então, assim, capítulos como esse me relembram que eu sou sacerdote. Então, é muito importante quando você vê esse capítulo, você lembrar disso. Amém? Então, vamos lá, são textos longos. Eu vou fazer um apanhado do texto de Êxodo, aí nós vamos para a aplicação do Novo Testamento. Êxodo 29, versículo 1 diz assim: Isso é o que lhes há de fazer para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão ázimo e bolos ázimos, amassados com azeite, e coscorões ázimos, untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e os tratarás no cesto com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes, e vestirás a Arão da túnica, e do manto do éfode, e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode, e a mitra porás sobre a sua cabeça. A coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com o cinto, a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás a Arão e seus filhos. Até aqui, vamos fazer uma pausa. O que acontece? Foram separados, foram feitas vestes. Eles vão ser vestidos,
vão acontecer aqui 7 coisas. Entre elas, eles vão ser ungidos, eles vão ser vestidos, eles vão ser justificados, os pecados deles vão ser perdoados, eles vão ser consagrados. E tudo isso vai se repetir com a igreja no Novo Testamento. Eles vão ser, inclusive, alimentados, vai ser separada a parte da alimentação deles. Tudo isso está acontecendo aqui. E o que acontece? As vestes são para identificar, principalmente naqueles dias, onde o povo não era habitado pelo Espírito Santo. Era um outro sacerdócio, era um outro testamento, uma outra maneira de Deus agir. O Espírito Santo era temporário, não era definitivo como na igreja. Deus está preparando o que aqui? Deus vai habitar no meio do seu povo. E o instrumento que ele vai usar para habitar é o tabernáculo. No tabernáculo, relembrando, tem o Santo dos Santos, que tinha a arca. A arca, na tampa dela, que é o propiciatório, tinha os 2 querubins. Deus se apresentava diante do sumo sacerdote, a sua glória, a sua Shekinah, vinha no meio dos querubins. Hoje, Deus está em meio à igreja, Jesus está aqui. Existem textos na Bíblia que nos mostram que quando a igreja se reúne, existe a presença espiritual de Jesus. Da mesma forma. Amém? Aí vamos seguir. Versículo 10. Uma coisa importante. O que é santificar? Santificar é separar para uso. A tribo de Levi está sendo separada para o sacerdócio. Eles não vão ter herança na terra. O sustento deles vai vir dos dízimos e das ofertas dadas pelas outras tribos. Amém? Vamos seguir, versículo 10, é um texto um pouco longo. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho, e imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. O que acontece aqui? Um novilho é trazido à porta, ninguém entrou. Estão na porta. Aí Arão e seus filhos impõem a mão, em sinal de confissão de pecados. Aqui, o pecado de Arão e o pecado dos seus filhos está sendo transferido para o novilho. Da mesma maneira que quando Jesus tomou o cálice e falou, esse é o cálice da nova e eterna aliança. Jesus tomou sobre si o nosso pecado. Igualzinho. Amém? E aí o texto continua. Veja, o animal vai ser morto. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Como que ele tirou o pecado? Através da sua morte. Versículo 12. Depois tomarás do sangue do novilho, e o porás com teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-los-á sobre o altar. Mas a carne do novilho, e a sua pele, o seu esterco, queimarás com fogo fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e os espalharás sobre o altar ao redor, e partirás o carneiro por suas partes, e lavarás as suas entranhas, e as suas pernas, e porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás outro carneiro, e Arão e seus filhos porão suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre as pontas das orelhas direitas dos seus filhos, como também sobre os dedos polegares das suas mãos direitas, e sobre os dedos polegares dos seus pés direitos, e o restante do sangue espalharás sobre o altar ao redor,
Então tomarás do sangue que estará sobre o altar, e do azeite da unção, e o aspergirás sobre Arão, e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes dos seus filhos com ele, e para que ele seja santificado, e as suas vestes também seus filhos, e as vestes de seus filhos com eles. O que está acontecendo aqui, gente? O novilho, os carneiros substituem. O sangue aponta para a vida. Gênesis 9, na saída da arca, é informada Noé. A vida está no sangue. A gordura é a parte nobre. O animal queimado, aquele aroma que sobe como incenso, como um sacrifício vivo. O animal é queimado inteiro, da mesma maneira que Jesus se ofereceu por inteiro, sem restrições. Como sacrifício vivo, da mesma maneira que nós, igreja, hoje, somos um sacrifício vivo ao Senhor. Percebe? Quando você olha a igreja moderna, a maneira de pensar da igreja moderna, como nós estamos longe. Nós jamais nos encaramos tendo a nossa vida como um sacrifício vivo. Na verdade, muitos de nós, eu inclusive já fiz isso, nos aproximamos de Deus por favores. Sempre que nós precisamos, nós lembramos de Deus. E aí o que acontece? Fazemos pedidos, fazemos trocas, seguimos rituais. Mas nós somos um sacrifício vivo. A nossa vida tem que estar no altar. Nós vamos ver isso mais à frente no Novo Testamento. Amém? Aí vamos seguir. Versículo 22 de Êxodo 29. Depois tomarás o carneiro, e a gordura, e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações, e um pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães ázimos que estão diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão, e nas mãos de seus filhos, e com movimento oferecerás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos, e o queimarás no altar sob o holocausto, por cheiro suave perante o Senhor. É oferta queimada ao Senhor. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimento oferecerás perante o Senhor. E isso será a tua porção. E santificarás o peito da oferta, de movimento, e o ombro da oferta alçada, que foi movido e alçado do carneiro das consagrações, que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Porque a oferta alçada, e a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos. A sua oferta alçada será para o Senhor. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo as divisões, cada coisa proporcional, cada coisa específica. Você vê que esse carneiro aqui é chamado carneiro da consagração. Tudo aqui segue um ritual específico. Por que tem esse ritual? Porque Deus mandou assim. Não esqueça o quadro, Moisés subiu ao Sinai. Ele está recebendo isso aqui no cume do Monte Sinai, dentro da nuvem. Moisés aqui está no cume do Monte Sinai. Deus está dando para ele tudo aquilo que tem que ser feito, de maneira exata, de maneira precisa. Por quê? Porque Arão e seus filhos, e a tribo de Levi, está sendo separado para o sacerdócio. Aquele sacerdócio vai servir para a expiação do pecado do povo. Sem aquilo, o povo teria que ser fulminado. Por causa da santidade de Deus. Entende o que está acontecendo aqui? É uma ordenança feita de maneira precisa. Por quê? Porque a aliança mosaica funcionava dessa forma. Deus escolheu assim, soberanamente. Agora,
nós vamos ver mais à frente que tudo isso aponta para o sacerdócio exercido pela Igreja do Senhor no Novo Testamento. E é esse o ponto para nós. Quando eu entendo a solenidade do Antigo, a seriedade do que estava sendo feito ali, eu começo a entender a minha responsabilidade como sacerdote do Senhor. E aí, quando eu comparo o que eu vejo na prática cristã, o que eu vejo na minha vida e o que eu vejo que a Bíblia manda fazer, eu tenho que parar e acertar a minha vida. Amém? Vamos seguir, versículo 29. Continuando a narrativa. Tomar o gole de água, que os textos são longos. Glória a Deus por isso. Mas se a palavra de Deus é para ser pregada. Êxodo 29. E as vestes sagradas, que são de Arão, serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos com elas, para serem consagrados com elas. 7 dias as vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote no seu lugar, quando entrar na tenda da congregação, para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne desse carneiro, e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que se for feita expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Mas o estranho delas não comerá, porque são santas. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações, ou do pão até pela manhã, o que sobejar queimarás com fogo, não se comerá, porque é santo. 35. Assim farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo o que eu tenho te ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado para as expiações. E purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias fará expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Vou fazer uma pausa aqui, olha que interessante. É feita toda a consagração, o carneiro é cozido, eles comem do pão e comem do carneiro. Quando que nós fazemos isso? Simbolicamente, na ceia do Senhor, uma das ordenanças. 1 Coríntios 10, vocês não podem ser participantes da mesa dos ídolos e da mesa de Deus. Quando eu faço parte da ceia, eu estou diante de Deus, é como se eu comesse com Jesus. Lembra que Jesus fala, se vocês não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Está apontando para esse ritual aqui. Só que o sacrificado no Novo Testamento é Jesus. Só que na época eles não entenderam isso. Nós vamos ver o escritor de Hebreus e outras partes do Novo Testamento. Paulo, como era um rabino criado aos pés de Gamaliel, ele dominava tudo isso. E ele vem trazendo revelações da parte do Espírito, mostrando o papel da igreja. Mas o que acontece? Somente os sacerdotes podiam comer dessa carne. Por isso que a igreja, ela dá ceia somente a quem faz parte do corpo. Como é que eu sei quem faz parte do corpo? Veja, publicamente, quando a pessoa se batiza. Assim que eu me batizo, eu sou inserido em Cristo. E sou inserido na igreja. E faço a minha confissão pública. Entende por que na maioria das igrejas só se dá ceia para quem é batizado nas águas e faz parte da igreja local? Por causa disso, você não pode comer do sacrifício. Entendeu? Ah, e se algum ímpio comer? Vai comer por conta e risco. Aí Deus é que vai julgar, Deus é que sabe o que vai fazer. Sorte que não está em dias do Antigo Testamento, porque quando Uzá só tocou na arca, foi fulminado. Entendeu? Nesse ponto, o Novo Testamento, que é muito mais pesado que o Antigo, nesse ponto ele é mais leve. Amém?
Aí vamos para o versículo 38. O que eu vi? Tá, vestes de adoração exclusivos, fechou. 38. Continuando a narrativa. Isto, pois, é o que oferecerei sobre o altar. 2 cordeiros de 1 ano cada dia, continuamente. Vou fazer uma pausa aqui. Eram 7 dias de consagração. 7 aponta para um número de perfeição de Deus. Normalmente, quando eu vejo 7, quando eu vejo 12, está apontando para a perfeição de Deus, uma obra completa. Apocalipse, capítulo 1, os 7 castiçais, as 7 igrejas, as 7 taças, os 7 selos. Apocalipse 14, as 7 vozes de Deus. Tudo 7. Você fala, nossa, é tudo 7. Por quê? Porque é simbólico, está apontando para uma obra completa. Entendeu? Aí vamos lá. Um cordeiro oferece, 39, um cordeiro oferecerás pela manhã, outro cordeiro oferecerás à tarde. Com um cordeiro, a 10ª parte de flor de farinha, misturada com a quarta parte de um rim de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte de um rim de vinho. Irmãos, o que é um rim? Um rim é 6 litros. A 4ª parte, 1,5 litros. O que é flor de farinha? Ah, pastor, eu sei, uma flor que dava no trigo. Não, flor de farinha é a melhor farinha feita. É a farinha mais nobre, tá? Não se preocupe que eu também fiquei pensando a primeira vez que eu li o que é flor de farinha. Aí eu fui descobrir que é a parte mais nobre. Aí segue, 41. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, com ele farás como oferta da manhã, e conforme a sua libação por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Esse será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e a seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. Ó 45. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Entenda o quadro. Moisés está no alto do monte. Foi proibido subir o povo. Quem chegou próximo e viu de longe a glória de Deus foram os 70 anciãos, que comeram na presença de Deus, tiveram um vislumbre. Lembra daquele chão de pedras preciosas? Nós estudamos junto. Olha o que Deus está falando aqui no tabernáculo. Aí no tabernáculo eu vou habitar no povo. Esse Deus, veja, quem subisse no morro, além dos 70 anciãos, era fulminado. Se algum animal entrasse no morro, era morto. Esse Deus, que não tinha como ter comunhão com o povo pecador, criou uma ferramenta, criou um instrumento, um sistema sacrificial, onde é feito o sacrifício pelo pecado. Arão e seus filhos foram justificados diante de Deus. O pecado de Arão foi perdoado. Aquele sangue na orelha, o sangue no polegar do dedo do pé direito, apontava para essa expiação. Percebe? Existe toda uma simbologia que pode ser aplicada nisso, mas eu não gosto de aprofundar muito, eu prefiro ficar nesse limite. Acho que é mais saudável, é uma particularidade minha. Você vai ver alguns pastores falarem mais sobre isso. Não é uma característica minha. Eu me limito mais ao texto. E o texto mostra que eles foram santificados, foram justificados. O pecado deles foi perdoado. Quando eles impuseram mão sobre o animalzinho, Deus aceitou. Ah, pastor, me prova. Arão entrou no Santo dos Santos e não morreu. Se não tivesse sido aceito, ele era fulminado.
Cada vez que eu oro, eu faço a mesma coisa que Arão, eu entro no Santo dos Santos. Você sai vivo das suas orações? Você orou hoje, João? Você está vivo, não está? Por quê? Por causa do sangue de Jesus. Talvez na rua não deve ter. A coisa tá difícil, né? Para todo mundo. Amém. Os ataques, aquela. Amém. Vamos agora a algumas aplicações. Vamos pegar esse texto. Lembra que eu falei que 7 coisas aconteceram? Essas coisas também aconteceram com a igreja. E é o que nós vamos ver agora. Vamos ao nosso primeiro texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. Pastor, não é livro aos Coríntios, é carta aos Coríntios. 1 Coríntios 6. Passa por Atos, passa por Romanos, chega em Coríntios. 6. Olha que interessante. 1 Coríntios 6, versículo 9. Diz assim. 1 Coríntios 6, 9. Tá. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Até aqui. Veja que interessante. Essa carta é para a igreja. E dentro da igreja do Senhor tinha um monte de gente fazendo o que não devia. Hoje na igreja, tem muita gente que peca? Todos quase. Todos quase. Agora, esses pecados aqui são pecados assim muito claros, pecados públicos, que eu creio que é uma prática saudável. Isso aqui são pecados abertos. Veja, um crente vai roubar, e um crente vai fornicar, um crente vai se dedicar à idolatria. O que eu costumo dizer? Que se uma pessoa está em Cristo e está na prática de um desses pecados, provavelmente ele nunca nasceu de novo. Por quê? Porque 1 João me mostra que quem vive na prática do pecado não tem o Espírito do Senhor. João fala isso. O que nós vemos hoje na prática da igreja moderna? O pessoal fala, ele não teve revelação, ele não teve entendimento, ele precisa se santificar. Não, ele é santificado pelo Espírito. Veja, ao 11. E é o que alguns têm sido, ponto e vírgula, aí começa a lista. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. A marca do cristão é andar em santidade. O pecado tem que ser um acidente. Alguém que vive na prática do pecado provavelmente não nasceu de novo. Gente, não se engane. Respondeu o formulário do IBGE dizendo que é evangélico. Não faz de você um crente. Ter uma carteirinha de membro da igreja não faz de você um crente. Falar glória a Deus, aleluia, cantar hino e carregar uma Bíblia não faz de você um crente. O que faz de você um crente é um habitar interior
do Espírito Santo, que é dado àqueles que de verdade creem em Jesus, se arrependem do seu pecado e têm uma aliança com Ele. O resto é religião vazia. Veja, nós não sabemos o coração das pessoas, mas nós temos como avaliar. Entendeu? É que nem a questão, ele se desviou. Veja, 1 João fala, saíram de nós, porque não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, não teriam saído. Não existe desviado na Bíblia. Existe apóstata. Isso explica, inclusive, por que tem tanta gente que saiu da igreja e não volta. Isso explica a parábola do semeador. A Bíblia ensina que tem a fé salvadora, real, firme, perseverante, santificadora, purificadora, e existe a fé temporária, a parábola do semeador, recebe a palavra com alegria, mas como não tem raiz em si mesmo, vindo as lutas, sai. Não existe o conceito de desviado na Bíblia. Existe o salvo e o apóstata. E aí existe aquele que nunca nasceu de novo. É como Hebreus 6 fala. Eles experimentaram, eles começaram a frequentar a igreja, viram coisas maravilhosas, viram gente ser transformada, viram Deus curando, ouviram a palavra da salvação. Mas eles não tinham a fé salvífica, eles tinham uma fé temporária, da parábola do semeador dada pelo próprio Jesus. E aí saíram. Como Jesus ensina, não sou eu que estou falando, só estou explicando o que Jesus ensinou. O meu Jesus ensina que existe uma fé temporária. O apóstolo Paulo confirma isso, o apóstolo João confirma isso, o escritor de Hebreus confirma isso. 3 inspirados. Então, assim, cuidado. Cuidado com esse conceito. É que nem o conceito de desigrejado. Não existe fé cristã fora da igreja. Não tem como ser cristão fora da igreja. Não existe tal frase, a igreja sou eu. Nem isso tem na Bíblia. Na Bíblia o que tem é que nós somos pedras vivas do edifício vivo. Então, cuidado, tem muita gente hoje em dia que você fala, você é crente? Sou, eu sou não praticante, eu não vou para a igreja. Eu já cheguei num nível de espiritualidade que eu não preciso ir para a igreja. Entenderam? Então, cuidado. Amém? Vamos a mais um texto. Próxima carta, 2 Coríntios, capítulo 1. Versículo 21. 2 Coríntios 1, 21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Lembra que o sacerdote foi ungido? Você também foi ungido. Deus te ungiu em Cristo. O que é unção? Unção é uma consagração. Você foi separado para uso. Grava essa frase. Separado para uso. Separado de uma forma tal que você recebeu um selo. O Espírito Santo habita em você. O que é esse selo? É um penhor, é uma garantia. Que mesmo que esse seu corpo morra, você vai receber um corpo glorificado na ressurreição ou no arrebatamento. Percebe? Você está selado. O sacerdote foi ungido. Você, igreja, sacerdócio santo, também foi ungido. O sacerdote foi justificado. Você, igreja, sacerdócio santo, foi justificado. O sacerdote foi vestido. Você, igreja, foi vestido. Percebe? Tudo igual. Está entendendo agora Êxodo 29? Quando eu leio só lá Êxodo, eu me perco. Amém? Mas o texto, mesmo a 2 Coríntios, capítulo 5. Olha que interessante. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado,
o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Até aqui. Quem é que viveu sem pecado? Cristo. Ele se fez pecado no nosso lugar. Nós somos justificados. Romanos 8, do 28 em diante. Aqueles que de antemão conheceu, a esses predestinou. Para quê? Para ser salvo. A esses justificou e a esses glorificou. Para Deus já é um fato. Amém? Mesmo 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Foi o texto que eu falei. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha que interessante, lembra que Deus ia habitar no meio do povo? Ele habita em você. Agora, olha que interessante o pacote todo. Não toqueis em nada imundo. Normalmente, em muitos lugares, muito lugar de oba-oba, se você falar isso, vão dizer que você é religioso. Irmãos, santidade ao Senhor. Era a placa na cabeça de Arão. Separado, consagrado. Deus habita em nosso meio. A nossa responsabilidade. Percebe que colocado dessa forma muda o enfoque? Não é vir aqui pedir coisa. Não é vir aqui pedir favor. Eu venho aqui para ministrar, eu venho aqui para aprender. Você está sendo ministrado pela palavra de Deus. O próprio Deus está mostrando na sua palavra para que você foi salvo. Simples assim. Será que nossas mãos têm tocado em coisas imundas? Será que meu estilo de vida, eu tenho trazido contaminação? O Senhor habita em você. Será que quando você vira ali a Netflix, aquilo que você foi para assistir não ofende o Espírito Santo que habita em você, não entristece o Espírito de Deus? Percebe? Por exemplo, eu tenho dificuldade com as lutas, o MMA. Eu já vi crente falando, nossa, não vejo a hora daquele lutador arrebentar o outro. Dentro da igreja. Já vi pastor falando. Gente que inclusive era usada em profecia. Entendeu? Eu ficava olhando e falei, como que você está alegre? Veja, existe uma luta, por exemplo, luta greco-romana, é imobilização. Ninguém arranca sangue de ninguém, existe até um limite. Você pega, por exemplo, o sumô, tirar fora ali do ringue, limite, entendeu? Agora vem um bater no outro, arranca sangue, arrancar os olhos. Eu fico pensando, o que um crente cheio do Espírito Santo, alguém que agradar a Deus, fica feliz de ver um ser criado em mais semelhança de Deus, que carrega parcialmente a imagem de Deus, ser espancado. Eu acho engraçado, é curioso. Que nem filmes de violência, filmes de terror. Mas o crente vê. Ele não ganha nada. Vamos lá. Efésios capítulo 4. Próxima carta. Efésios capítulo 4. Não, a próxima carta é Gálatas, é a outra, Efésios. Efésios 4. Versículo 23. Olha que interessante. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Eu estou em Gálatas. Não, é Efésios 4. Mais uma, vira mais um pouco, João. Eu vi ali que eu penso. Mais uma.
Olha lá, Efésios 4. Eu leio direto. Isso aí. Versículo 23. E vos renoveis do espírito da vossa mente. Irmãos, como que eu renovo a minha mente? Pela palavra de Deus, não tem outro jeito. Eu só renovo a minha mente ou pela leitura da palavra, ou pelo estudo das escrituras, ou pela pregação correta das escrituras, tá? Não é qualquer pregação que está ensinando a Bíblia, tá? Existe muita pregação que a pessoa está falando da cabeça dele. Principalmente essas pregações pegam um texto aqui, um texto lá, e faz qualquer coisa na palavra. Agora, quando você pega um texto e desossa, ah, pastor, mas você não está fazendo isso? Mas eu estou fazendo isso amarrado num capítulo inteiro. Lembra que eu estou te mostrando que o que aconteceu com a tribo de Levi acontece com a igreja? Aqui ele está falando da renovação da mente. 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha o que aconteceu com Arão e seus filhos aqui. Entendeu? 25. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. E aí ele vai vir com um monte de prática de pecado, palavra torpe, vai falar de entristecer o Espírito Santo. Percebe? O que aconteceu com Arão, aconteceu conosco. Veja, nós temos que nos vestir do novo homem. Irmãos, se a pessoa diz que é crente e não teve mudança, ela está mentindo para ela mesma. Em alguma área da vida tem que aparecer mudança, e aquela mudança tem que permanecer, tem que surgir outras coisas. Tem que haver frutos. João Batista, darem frutos de arrependimento. Dizer que é crente. Qualquer um pode dizer acreditar em Deus, até o diabo acredita em Deus. Tanto é que ele sabe que tem pouco tempo, a Bíblia nos ensina. Os demônios acreditam em Deus. Os demônios sabiam que Jesus era filho do Altíssimo, o Santo de Israel. Agora, se vestir do novo homem, vou falar uma coisa para você. Quando você vê um crente cheio do Espírito Santo, você sabe, 5 minutos, 10 do lado da pessoa, você percebe que a pessoa é crente. O resto é conversa mole, para boi dormir. O resto é religião vazia, que não tem poder de salvar ninguém. Ah, mas ele é novo convertido, está em transformação. Irmão, novo convertido é o que mais fruto de arrependimento tem. O cara era cachaceiro, o cara arrebentava dinheiro, o cara vivia na prostituição, o camarada era idólatra, o camarada era mentiroso. E muda. Instantaneamente. Existem áreas que a mudança é radical. Algumas passam por um processo, mas tem que haver essa mudança. Amém? Amém. Vamos lá, mais um texto, Efésios capítulo 5, próximo capítulo. Versículo 25. Veja, esse texto está falando das relações marido e mulher. Porém, a verdade que ele carrega é aplicada à nossa vida. Então, preste atenção. Efésios 5, versículo 25. Vós, maridos, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O que ele está falando aqui? Dando uma ordem para os maridos. Protejam suas esposas, estejam prontos a morrer por elas, seja o primeiro a levar porrada. Como Cristo fez. Agora ele vai explicar o que Cristo fez pela igreja. Esse é o contexto. 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Lembra que Arão e seus filhos foram lavados? Irmãos, sempre que você vê rituais de purificação, são feitos com água. Eles apontam para a limpeza. Aconteceu no Antigo Testamento, acontece no Novo, no batismo.
Sempre que fala de lavagem com água, está falando de purificação. Entendeu? E aí o texto continua. Pela palavra. Como é que você é purificado? Pela palavra. Irmãos, é a geração da igreja que menos conhece Bíblia. Eu conheço alguns queridos irmãos pentecostais que mal sabem ler, que aprenderam a ler na Bíblia. E eles conhecem muito mais Bíblia que muita gente na igreja. Eu conheço vários irmãos de igrejas históricas reformadas que comem Bíblia. Nossa igreja aqui, nós incentivamos os crentes a ler a Bíblia uma vez por ano, de capa a capa. Aonde que eu aprendi isso? Na igreja que eu fui salvo, eles desafiavam a ler a Bíblia diariamente. Mas uma vez, eu conheci um irmão, o seu Domingos, da Carisma Vídeo. E um dia ele fechou a leitura anual na minha frente, falou, acabei. Eu falei, acabou o que, seu Domingos? Ele falou, minha leitura anual. Eu falei, nossa, seu Domingos, o senhor leu a Bíblia esse ano? Eu li. Ele falou, todo ano eu leio ela de capa a capa. Era o ano de 2010, a partir daquele ano. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, nós todo ano conseguimos fechar ela de capa a capa. Vai para o 16º ano. Entendeu? Então você vê de um lado gente iletrada que conhece a palavra de Deus, porque tem o Espírito Santo. E você vê do outro gente letrada, estudada, que também ama e conhece a palavra de Deus pelo Espírito Santo. Não é por ser culto. É por ser habitado. Aquele que é habitado vai amar a palavra, vai conhecer a palavra. Porque nós somos purificados pela palavra. Você quer conhecer a qualidade da vida cristã de um crente, o quanto ele conhece a palavra. E o texto continua, 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Irmãos, o trabalho de Jesus é nos apresentar sem mácula, sem ruga, de maneira santa e irrepreensível. Nós temos esse testemunho. Lembrando que pode acontecer o pecado, mas como você é habitado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai mostrar, assim que ele mostrar, você se corrige, pede perdão, começa a andar certo, está resolvido. Mas a grande pergunta é, santo sem mácula? Percebe que está vendo aqui, eu estou trazendo pela palavra uma comparação entre quem é crente de verdade e aquele que diz que é crente. São coisas completamente diferentes. Essas marcas você vê claramente, muito rápido. Não precisa muito. Precisa ser muito espiritual. E não precisa interpretar nada, é só ler. Vocês podem ver que eu não tive que fazer nem exegese do texto, não tive que fazer hermenêutica nenhuma, só li. Puro e simples. E aí, nosso último texto, Filipenses, vai à frente, capítulo 2. Versículo 14. Filipenses 2, versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas. Faz as coisas sem reclamar e sem provocar briga. Sério? Irmãos, tem muita gente que não gosta da minha pregação porque eu bato nesses pontos. Eu sou contra briga, eu sou contra contenda. Mas o pastor vive tendo discussão teológica, é campo da teologia. É campo das ideias. Não é contra pessoas. Entendeu? E aí o texto continua, versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Irmãos, você é um cristão sincero? Seu relacionamento com outros cristãos, seu relacionamento com a igreja, seu relacionamento com as pessoas do mundo é transparente? Você brilha. Seu testemunho de vida brilha numa geração perversa? As pessoas veem diferença na sua vida? Percebe? E aí continua, versículo 16.
retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ser corrido em vão, nem trabalhado em vão. Olha aqui o 17, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Paulo falando até dele ser oferecido como sacrifício, apontando para o sacrifício do Antigo Testamento. Nós somos chamados a ser luz do mundo e sal da terra. Qualquer prática fora dessa está fora do Evangelho de Cristo. Tudo que aconteceu com Arão e seus filhos aconteceu conosco. Nós vimos aqui na palavra que o mesmo chamado de Arão é o mesmo chamado que nós temos. A mesma santidade também está tendo. O mesmo vestir, o mesmo lavagem com água, a mesma unção. Tudo igual. Porque da mesma maneira que a tribo de Levi era sacerdote da antiga aliança, a igreja é sacerdote do Deus Altíssimo. O que o sacerdote faz? Ele ministra diante de Deus as questões do povo para com Deus. Ele ministra diante do povo as questões de Deus para com o povo. Esse é o nosso chamado. Qualquer coisa fora disso não é cristianismo. É um troço que se inventou por aí. Amém? Vamos orar? Senhor, te agradecemos por tua palavra, que nós possamos compreender o sacerdócio santo, que nós possamos entender o nosso chamado como igreja, que possamos compreender plenamente que fomos santificados para uso do Senhor, que possamos nos revestir do novo homem, que possamos realmente dar testemunho da tua palavra, que possamos ser verdadeiros adoradores, intercessores que apresentam as questões do povo para ti, que possamos também estar ministrando a tua palavra, trazendo os teus ensinos para o povo. Senhor, perdoa os nossos pecados e nos ajuda a te adorarmos em espírito e em verdade. Senhor, que o Senhor seja o primeiro em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.